Esperar mais um minuto, tá? Eu deveria ter feito os settings para ser automaticamente permitir todos entrarem, mas eu é que acabei ficando com essa tarefa aqui de permitir. Então, eu creio que você ainda pode fazer isso. Posso? Por favor, como faço? Vamos lá, senhor. Deixa eu dar meu óculos. Aqui, configurações. Ele deve ser na configurações. Aqui no meu não aparece, porque como eu não fiz acho que eu não abri a chamada. Não criou. Talvez não tenha apareça. Mas aqui nesses 3 pontinhos aí. Tem configurações. Bom, mas está dando para... Eu estou acompanhando aqui o chat, boa tarde para todos. Deixa eu só perguntar todos. Então, boa tarde, gente. Bom, eu sou Marcílio, né? Para quem não me conhece, estou nesse grupo aqui, criei, o grupo está bastante movimentado alguns dias, outros menos, né? Mas nós temos 1.200 pessoas, mais ou menos, a maioria docentes, mas muitos funcionários também participando. E a gente tem feito um trabalho assim de deixar todos à vontade, né? Alguns e-mails acabam não chegando para todos, porque a pessoa que enviou o e-mail não é da lista, às vezes ela acha que é da lista e não é, eu tenho colocado na lista à medida que me pedem, mas então às vezes tem um pouco desse barulho aí, de que eu acabo me perdendo um pouco e alguns e-mails desaparecem, vai? Mas agora a lista está bem calma, né? A gente aprendeu a trabalhar, talvez, assim, via lista. Então, eu queria começar agradecendo a participação de todos. Bem. Tudo bem, Marildo? E aí eu vou fazer uma pequena... alguns comentários, uma pequena fala, para depois passar a palavra para o nosso consultor aqui, que é o Luiz Feitosa. E depois, é lógico, para todos, para fazerem perguntas, etc. Então, bom, assim, qual foi o motivo da gente ter criado o grupo? É que nós estamos sempre insatisfeitos com os aumentos, né? A gente nunca gosta de aumento no nosso seguro-saúde. Estava assim muito solto, a gente estava à mercê apenas do Bradesco, sem conseguir conversar com ninguém, então todo meio solto, a gente criou então essa lista, onde a gente tenta monitorar os reajustes que vão aparecendo, eles acontecem uma vez ao ano, então agora é o momento desse monitoramento ser mais intenso. E de fato, eu e o Luiz, a gente foi e fez uma reunião com o pessoal assim, da alta cúpula da Seguro Bradesco, e para nos apresentarmos, para dizer que nós estamos ouvindo as 1.000 e tantas pessoas que são membros dessa lista. Então, nós fizemos dois pedidos principais, né? Um é um monitoramento mais perto nosso de como se daria esse aumento e de quanto seria essa correção, e o outro, acreditando que isso pode nos ajudar, é abrir a apólice para mais associados, né? A apólice no momento está fechada e a gente entende que das vidas que estão envolvidas, se a gente conseguisse abrir, o valor poderia cair. Então, esses dois pleitos foram
acompanhados assim de uma consideração de que nós somos docentes e funcionários da maior universidade brasileira, né? E aí entendemos que foi uma maneira mais apropriada de nos aproximarmos da Bradesco, com esses pleitos, com esses dois pleitos principais. A gente sabe que um dos problemas que vocês e que nós, né, mais reclamamos é da Qualicorp. Então, também uma das funções que essa lista tem é de tentar interagir com a Qualicorp e levar as demandas de vocês à Qualicorp. Isso tem sido feito, no meu entender, com brilhantismo pelo Luiz Feitosa. E desde aqueles problemas com olerite foram retirados da apólice mais de 100 famílias, e essas 100 e tantas famílias a gente conseguiu botar de novo para dentro da apólice via conversas com o Bradesco. Bom, a gente também criou um FAQ, né, uma Frequently Asked Questions, eu não sei se deve ter um nome em português para isso, mas a gente criou um FAQ, que é uma expressão muito comum. De vez em quando vem uma pergunta de vocês, a gente coloca no FAQ, faz uma atualização. Esse é um documento disponível que depois a gente pode estar sempre enviando para vocês. E as apólices também, elas são assim... alguns disseram, eu voto a favor de me manter na apólice, eu voto a favor do Bradesco, e etc. Algumas vezes eu respondi, fiz uma intervenção dizendo que não tem eleição nenhuma aqui, né? Então a gente não vota nem que sim, nem que não. Quem quiser sair da apólice, é claro, pode sair à vontade, não tem nenhum compromisso com um grupo nesse sentido. Quem quiser contratar um advogado, como também já falaram aqui, proposta, etc., também fique à vontade, de modo individual ou de modo coletivo, mas não através desse grupo que a gente criou. Contratação de advogado já falei também. E também alguns já sugeriram que cada um desse R$10, R$20 para formar um fundo para pagar advogados. Também é uma coisa que eu não gostaria de me envolver com nada de dinheiro, de recolhimentos, e isso é um problema muito complicado e não passa pela minha cabeça fazer nessa direção. Então, o que passa pela meu modo de ação é mais de conversar, né, com a Bradesco e com a Qualicorp para a gente tentar alcançar aquilo que, um meio termo que seja adequado para nós e para eles. Então, eu só queria dizer isso, que o meu papel aqui é mais um organizador, né, de todas as opiniões, etc. E como nós estamos com muitas pessoas na lista, e no momento também aqui nós temos 100 e poucas pessoas na reunião, eu vou continuar esse papel de organizador aqui. E aí a ideia que eu pensei era passar a palavra para o Luiz Feitosa, que, como eu disse, é um consultor na área de saúde que a gente tem no nosso grupo aqui, e ele então faria alguma apresentação, comentários, etc., e depois a gente passaria para uma fase de fazer perguntas ou de expor problemas, etc. Depois a gente terminaria a reunião às 6 horas, e aí o resultado dessa reunião a gente disponibilizaria, depois eu mando o link com a gravação, que alguns pediram, né, para ver, porque não tem tempo de estar aqui hoje, não tem oportunidade. E, na medida do possível, algumas das reclamações de vocês ou sugestões eu anotaria e levaria adiante junto com o Luiz, junto à Qualicorp e junto à Bradesco. Tá bom, gente? Então eu vou desligar o meu microfone e agradecer e passar a palavra para o Luiz. Obrigado.
Perfeito, professor. Obrigado. Boa tarde a todos. A audiência aí que 4h30 da tarde, numa segunda-feira, ter um público aí de mais de 120 pessoas assistindo é algo que só mostra a importância aí desse assunto para todos vocês. Da primeira vez que eu conversei com vocês, eu não fiz nenhuma apresentação. Dessa vez eu vou apresentar alguns slides aqui para facilitar a nossa comunicação. E aí, como foi dito, ao final, a gente abre para algumas considerações, algumas perguntas que com certeza vocês terão. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Bom, então, nós vamos falar aqui um pouco sobre o mercado e, no final, falar um pouco sobre quais seriam os produtos que a Qualicorp teria, nesse momento, a oferecer para o público de vocês como alternativa à Bradesco. E esse foi um grande assunto aí da reunião anterior. E havia uma expectativa do que ela poderia apresentar nesse sentido. No conjunto das coisas, eu acho que eu tenho boas notícias e notícias não tão boas, mas vamos uma por vez para que a gente possa absorver aí melhor o entendimento. Vou falar aqui uns 20, 30 minutinhos e a gente abre aí para algumas perguntas. Acho que é um momento de oportunidade para que vocês tenham com quem falar ou conversar a respeito do mercado, não só da Policy 5252, mas qualquer outra questão que vocês tenham curiosidade. Óbvio que a prioridade aqui é falar desta Policy, mas a gente também pode comentar de outros assuntos, não ultrapassando aí nosso horário. Vai ser uma oportunidade de conversar com vocês, ouvir as questões de vocês e também respondê-los, como a gente já tem tentado fazer através da FAQ, ou de algumas questões pessoais que, eventualmente, vocês me mandam, ou de problemas muito pessoais que algumas pessoas demandaram e a maioria a gente conseguiu resolver, felizmente. Eu tenho a ajuda de outra pessoa que está dedicada aí a este assunto, que é a Ellen. Então, quando vai para um atendimento pessoal que envolve ouvidoria, a gente acrescenta a Ellen aqui para conseguir dar vazão, porque às vezes são muitos e-mails e eu tem semana que estou mais rápido, tem semana que estou mais devagar, mas eu leio todos os e-mails. Posso ter perdido um ou outro, mas mais de 90% com certeza eu li. Vamos lá, pessoal. E aí, ao final, a gente abre aqui para algumas considerações. Eu acho que, primeiro, falar rapidamente aqui do resultado deste setor de saúde e o que a gente tem visto. Isso aqui não é opinião, tá? Isso aqui é dado público. Então, a minha consultoria é especializada em depurar dados do Brasil inteiro. Então, tudo que eu trouxe aqui é dado aberto, exceto aquilo que é da Policy. Então, a gente não está emitindo opinião, a gente está mostrando os dados conforme a Agência Nacional de Saúde disponibiliza lá no seu portal de dados abertos e a gente depura esta informação. Bom, então, primeiro um aspecto da lei, acho que isso é uma coisa que apareceu demais nas nossas discussões e tem uma grande confusão ainda no mercado a respeito do que é cada coisa. Então, todo plano de saúde ele está fundamentado na possibilidade de se ter um vínculo adequado a ele. Então, qualquer pessoa que tenha um plano de saúde, ele só pode estar ligado, essa pessoa só pode estar ligada ao plano de saúde de 3 maneiras. A primeira delas é o plano individual, que qualquer pessoa física pode comprar um plano, então são pessoas naturais,
com ou sem grupo familiar. Quem tem CPF pode comprar um plano. É bem verdade que no Brasil a oferta de planos individuais é bem pouca, mas existe ainda um contingente de quase 9 milhões de pessoas que têm plano individual. E a grande característica do plano individual é que o governo, a agência, não o governo, a Agência Nacional de Saúde regula o teto de reajuste dos planos individuais. Então, todo ano, lá por meados de julho, a ANS libera o índice teto de reajuste dos planos individuais. O ano passado foi de 9 e pouco, se eu não me engano. Então, essa questão de ter a regulação do plano de saúde, do reajuste do plano de saúde nos planos individuais foi o que fez que esse mercado não crescesse mais. Então, ele anda de lado há muitos anos, ele fica orbitando aí próximo a 9 milhões de pessoas, não ultrapassa, a operadora abre venda, depois ela fecha a venda. Tivemos operadoras que há 3 anos foram montadas para vender plano individual, já faliram. O exemplo de uma delas é a Q Saúde, que vendia plano individual. E hoje nós temos uma grande vendedora de plano individual, que é a Prevent Senior, que é a que mais vende plano individual hoje. Bom, quando o mercado se fechou para plano individual, nós tivemos uma outra categoria, que são os planos coletivos por adesão, que é o plano que vocês têm. Então, os planos por adesão são planos coletivos, ele pressupõe uma livre adesão, e ele exige um vínculo de caráter profissional, classista ou setorial. Então, é necessário uma entidade de classe representativa da classe, um sindicato, uma caixa de assistência, para que ela seja o elo que vai unir a operadora e o beneficiário representado por essa entidade de classe. Então, a Fundação USP, até antes de 2019, tinha um plano empresarial. Isso deixou de ser permitido pela agência, inclusive antes de 2018. Então, a Bradesco esticou esse assunto por alguns anos. E ela requisitou uma adequação que era, olha, não pode ser um plano empresarial, porque essas pessoas não são seus funcionários. Se elas têm vínculo associativo, é necessário uma entidade de classe. Então, lá em 2019, foi feita uma transição de contrato. Existe uma figura no meio entre a pessoa e o sindicato, que é a administradora, que no caso é a Qualicorp, e esse mercado ele tem atualmente 6 milhões de pessoas, 6,2. E esse é um mercado que não cresce, é um mercado que nos últimos 2 anos, 3 anos, tem declinado, tem caído. E uma terceira e última possibilidade são os planos empresariais, aonde é permitida o vínculo da pessoa através de uma relação empregatícia ou estatutária. Ou você é sócio da empresa, ou você é funcionário da empresa. Ou, eventualmente, um prestador de serviço, que é a menor possibilidade. E esse mercado é a maioria do mercado hoje de plano de saúde, tem 36 milhões de pessoas. Então, esse é um mercado de 51 milhões, praticamente, com 3 possibilidades. Ou você é uma pessoa física, ou você está atrelado a um sindicato, uma caixa de assistência, um conselho de classe, ou você é empregado ou sócio de uma empresa. O que tem acontecido nos últimos anos é que, desde a pandemia, com a explosão do microempreendedor, pra vocês terem ideia, desde 2020, nós saímos de 9 milhões de microempreendedores para mais de 15 milhões de microempreendedores. E as operadoras, atentas a isso, começaram a mirar para esta venda e não mais para o coletivo por adesão, porque ela deixa de ter, pelo menos, existe uma vantagem clara, que é um intermediário a menos, que é a administradora.
Então, nos planos empresariais, o contrato é direto com a operadora de plano de saúde. Então, aconteceu nesses últimos anos que muitas pessoas que, por acaso, tinham CNPJ, às vezes era através do cônjuge, não era o funcionário público, o professor que tinha um CNPJ, mas era o seu cônjuge, aí foi lá e comprou um plano empresarial. Mas o que ninguém contou para essas pessoas é que o único contrato que é regulado é o plano individual, o reajuste é regulado. Os planos coletivos empresariais ou por adesão não têm regulação de reajuste. Portanto, existe uma cláusula contratual que rege o reajuste e, conforme o resultado das despesas contra as receitas, você terá um reajuste pactuado naquele contrato. Se você é uma grande empresa, se você é uma entidade de classe grande, você vai ter melhor condição de negociar isso através do seu contratante, do seu estipulante. Agora, se você é um microempreendedor, você não vai negociar nada. Você vai ficar refém do índice. Então, o cuidado que eu peço às pessoas é: você vai comprar um plano de saúde novo? Atenção para esta relação, porque só existem essas 3 relações. Ou você é empregado, ou você é sócio, que é a relação empresarial, ou você é uma pessoa física comprando um plano individual, ou você está representado por um sindicato, por um conselho, por uma entidade de classe. Se você está comprando qualquer coisa fora disso, você está comprando um plano que pode ser rescindido a qualquer tempo quando a operadora perceber que há ali uma relação irregular. E isso acontece, porque o corretor vende de tudo às vezes. Ou a própria operadora, às vezes, entra num risco regulatório. Enfim, é preciso muita atenção com isso. Temos tido 2 tipos de notícia no mercado a respeito de cancelamento de plano. Primeiro, o cancelamento de plano de pessoas que descobriram anos e anos depois que compraram um plano e perderam o vínculo, porque deixaram de ser um funcionário público, porque assinaram sem ler um contrato e depois a agência foi lá e descobriu um vínculo irregular. Essa é a primeira ocorrência muito comum de cancelamento unilateral de plano. E a segunda notícia que temos assistido nas notícias dos jornais são cancelamentos unilaterais das operadoras em planos coletivos. Porque, como é a relação de 2 pessoas jurídicas, uma operadora pode dar um aviso prévio e cancelar o contrato com a outra pessoa jurídica. E aquela pessoa jurídica deveria providenciar um substituto para aquele produto. Então, o caso que a gente viu em notícias aí, da Amil, por exemplo, que cancelou unilateralmente alguns contratos coletivos. Isso virou notícia de jornal. Então, essas são as 2 possibilidades de cancelamento unilateral. Fora disso, o cancelamento só se dá por inadimplência. Ele não se dá de outra forma. Ou por fraude, né? Também é uma possibilidade. Então, muita atenção com aqueles que estão comprando outros planos ou verificando outros planos, para que fique muito claro qual dos 3 vínculos você está se associando. A gente pode falar disso mais à frente. Bom, essa definição é muito importante, então demorei nela, mas o fato é que esse mercado, eu peguei aqui uma retrospectiva de 2013 a 2023, hoje é um mercado com praticamente 51 milhões de pessoas, existem 692 operadoras ainda operando. Há 10 anos atrás eram mais de 1.000 operadoras, hoje são 692, com vidas ativas são 500 e poucas, e 40 operadoras têm 40% desse mercado. Então, é um mercado que está cada vez mais se consolidando. A cada ano diminui o número de operadoras. É um mercado de 272 bilhões de receita. Então, é um mercado que gera uma receita muito significativa, mas que gasta de despesa médica 237 bilhões. Então, de tudo que a operadora recebe, ela gasta 87% com despesa médica, sobra 13%. Esses 13% a operadora paga, vou pegar aqui
um quadrinho que deixa isso aqui bem claro. Então, de tudo que a operadora recebe, ela gasta uma parte e o que sobra, ela tem que pagar os custos administrativos, comerciais e operacionais. Então, hoje, as operadoras no Brasil gastam 21% com as suas despesas de funcionamento, deveriam gastar 70%, mas elas gastam 88% com despesa médica. Então, se você somar 21% com despesa administrativa mais 88% com despesa médica, ela já passou de 100%, ou passou de 100%. Ela coloca no contrato que ela gostaria de gastar só 70%, para que ela tivesse, então, uma margem de 8%, mas como ela gasta não 70%, ela gasta 88% da sua receita com despesa médica, então ela tem um operacional real de 109%. Então, quando ela soma todas as suas despesas administrativas, operacionais, com tudo que ela gasta em saúde, ela gasta mais do que sua receita. Entretanto, a operadora faz resultado porque ela tem reserva técnica. Então, hoje existe mais ou menos quase 30 bilhões de reais aplicados no banco, porque as operadoras no Brasil são obrigadas a fazer reserva técnica, e esse dinheiro rendendo juros garante a diferença dos 9% que falta para a operadora fechar seu lucro. Então, a maioria das operadoras no Brasil faz resultado por aplicação financeira e não com resultado de saúde. Vocês podem achar que eu estou defendendo a operadora, não estou. Como eu disse no início, eu estou reportando os dados públicos do Brasil. O balanço das operadoras é público. Então, quando você soma todas as operadoras, esse é o resultado que se tem. Uma curiosidade, daquelas 600 e poucas operadoras, 35% delas não dá resultado no balanço. Dessas quase 700, né? 35% dá prejuízo, 65% dá resultado, mas se você tirar as aplicações financeiras, você tem 50 operadoras hoje no país que dão lucro verdadeiro. O lucro médio do mercado hoje está em torno de 2,5%. Não estou fazendo juízo de valor, estou reportando o resultado que é, nem estou com dó das operadoras, tá? Estou dizendo o que é esse mercado. Esse é um mercado ruim para todo mundo, ruim para o beneficiário, ruim para a operadora, ruim para os prestadores, hospitais e médicos, que tem uma guerra impressionante, absurda lá de remuneração. Mas isso é só para dar contexto a vocês. O fato é que, mesmo nos contratos empresariais, se você pegar as grandes operadoras hoje, aqui tem uma lista das maiores que têm contratos até 29 vidas, porque contratos até 29 vidas não tem regulação de teto de reajuste, mas até 29 vidas, as operadoras têm que dar o mesmo índice para todos os contratos até 29 vidas. Então, veja que mesmo quando o guarda-chuva é grande, as operadoras fracassaram. Até abril desse ano, a média de reajuste desses contratos de microempreendedor estava em torno de 22% de reajuste, o que é bastante alto. E agora, esse ano, se você pegar as maiores operadoras que têm contratos até 29 vidas, o reajuste médio do microempreendedor é de 19%. Quando a gente fala do mercado de adesão, e aí já disse que nós temos aí algo em torno de 6 milhões de pessoas no mercado de adesão, representando 12% desse mercado, o que nós temos, portanto, é uma migração de solução. O plano por adesão foi a solução no passado para aquele que não podia comprar plano individual, porque Bradesco não tinha, Sul América não tinha plano individual e continua não tendo. Agora, o microempreendedor é a solução para os planos por adesão que começaram a ficar caros. Então, o que acontece é esse quadrinho aqui, olha. Do percentual de beneficiários, se a gente voltar 10 anos atrás, os planos empresariais eram 67% do mercado. Hoje, eles são 70% do mercado. Graças ao MEI, ao microempreendedor.
O microempreendedor, em 4 anos, aumentou quase 2,5 milhões de novos contratantes de plano. Foi de 2 milhões e pouco a 5 milhões de pessoas vinculadas a um microcontrato de até 5 vidas. Os planos individuais, eles foram de 19,5% do mercado para 17%, então encolheu, e os planos por adesão foram de 13% do mercado para 12% do mercado. Então, andou meio de lado, mas não cresceu. Se o microempreendedor tivesse comprado o plano por adesão, no momento em que o mercado está crescendo em número de vidas, nós teríamos aí um mercado de adesão pujante, o que não é o caso. Importante observar, inclusive, que eu passei batido, é que em 2022, quando esse mercado voltou, ele deu sinais ali de crescimento, né? Nós ficamos 5 anos com 47 milhões de pessoas, e aí em 2021 fomos a 49, em 2022 fomos a 50 milhões, e 23 quase a 51. Agora, olha o que aconteceu em 2022. Nós crescemos em número de pessoas, mas a receita dos planos de saúde despencou. Quando tinha 49, deu 236 bi de receita. Com 50 milhões, deu 229 bi. Porque esses planos de microempreendedor são mais baratos do que os planos coletivos por adesão ou os planos individuais. Então, construindo aqui nosso raciocínio, quando a gente fala de mercado coletivo por adesão, que é o mercado que pertence à apólice de vocês, nós temos as principais operadoras que vendem esse produto em tal cenário. Essas são as maiores que vendem planos por adesão. A Apvida, que tem uma comercialização regionalizada e não trabalha com reembolso, por exemplo, e é rede própria. 10 anos atrás, ela tinha 61 mil vidas na adesão. Em 22, ela tinha 380 e voltou a cair em 23 com 339. Ela teve uma queda de 11% do número de vidas no último ano, mas cresceu muito nos 10 anos. Por que ela está cinza? Porque só a Qualicorp vende esse produto hoje e não tem produto para o funcionário público, a não ser a FIPESP. Unimed BH já teve 200 mil vidas, está crescendo, chegou a 316, mas só resolve o problema de Belo Horizonte. E não tem um produto para funcionário público que eu tenha acesso, que eu conheça. GNDI cresceu nos últimos 10 anos, cresceu no último ano, mas está fechada com a Qualicorp e não tem um produto hoje para oferecer para o funcionário público, a não ser a FIPESP. Sul América é um produto que se encontra, inclusive, disponível para o funcionário público, mas olha como ela perdeu posição. De 400 mil vidas, foi a 222, foi a 171. A 1.000 já teve quase 500 mil de pessoas, em 10 anos caiu para 140, ano passado fechou em 118 e mandou cancelar todos os contratos. Então, esse número vai desaparecer. E ela está, portanto, com venda paralisada. Unimed Porto Alegre, não vou citar todas. Bradesco, ótimo produto, venda paralisada. Já teve 83, chegou em 10 anos a 136, e agora, ano passado, caiu para 99. Então, o contrato que vocês têm é um contrato quase exclusivo hoje, porque nenhuma entidade de classe tem esse produto para vender, com raríssima exceção, sem administradora de benefício. Então, já é um produto raro o que vocês têm hoje. E o público da 5252 é super resiliente, porque em 5 anos, esse contrato perdeu 500 vidas só. Em 2019, esse contrato tinha 3.700 pessoas. Até o início aqui deste ano, tinha 3.100 pessoas. Perdeu 500 pessoas, é verdade, mas é muito resiliente. Os contratos de adesão estão sangrando muito mais do que a proporção do que sangrou o contrato 5252, que é esse contrato presente. É claro que
O ideal era que houvessem pessoas entrando, que é a reunião que nós tivemos na Bradesco, que a gente pode falar mais à frente. Unimed Paraná, não vou comentar. Unimed Nacional, que é a maior Unimed do Brasil, ela foi de 51 a 116 em 10 anos, voltou a cair e também paralisou a venda. Então, veja, todas as grandes operadoras ou estão fechadas sem oportunidade para funcionário público, ou são muito regionalizadas, ou as que tinham produto cancelaram as suas vendas ou cancelaram os seus contratos. E esta tem sido a realidade desse mercado. De 6 milhões de pessoas, essa listinha aqui representa 5 milhões e 300, ou seja, é quase o mercado inteiro. Aí nós temos outras operadoras que são pequenas e, obviamente, não tem a mesma rede que uma Amil, Bradesco, Sul América. Não tem. São redes diferentes. E é isso que a Qualicorp, aqui ao final, vou mostrar que é o que está oferecendo a vocês. Bom, eu não vou me ater aqui demoradamente ao que é o mutualismo, mas ele é um esforço coletivo para garantir aos participantes a cobertura aleatória para pessoas aleatórias, eventos aleatórios. Então, quanto mais gente, melhor, né? Então, isso vai estar impactado aí no perfil das pessoas, na carência na entrada, no custo dos eventos, nos limites da cobertura e, finalmente, o preço. O preço que vocês pagam hoje, ele é o resultado da demanda que está prevista. Hoje é uma população que faz 4 consultas per capita ano e faz 30 exames per capita ano. E interna 25% da sua população, aproximadamente, num ano. 1/4 das pessoas passaram por algum evento internado. Então, você pega essa demanda, que está influenciada por sexo, idade e rol de cobertura, multiplica pelo custo da rede, e é uma reclamação das pessoas também que a rede tem tido muitas alterações nos últimos tempos, e aí você acrescenta todos os carregamentos depois do custo multiplicado pela demanda. Carregamentos administrativos, comerciais, impostos, lucro. E esse produto ele vai ser afetado pela abrangência, pela segmentação assistencial, pela acomodação e pelos mecanismos de regulação. Uma Bradesco tem uma forma de regular diferente de uma Apvida, de uma Notre Dame, né? E o produto aqui tem uma cobertura, a 5252, que é só hospitalar, então ela não cobre consulta e exame, diferente da maioria das pessoas que estão numa cobertura que tem ambulatório, que é consulta e exame, internações e parto. Bom, esse slide eu adiantei, já falei. E aí vamos, então, ao resultado da apólice, né? O que a gente tem para poder falar um pouquinho das expectativas que a gente tem de reajuste. Nós temos uma regra contratual, então vocês devem lembrar aqui no início da minha fala, de que contratos coletivos não têm teto de reajuste regulado pela ANS, ela tem uma cláusula de contrato. Todo contrato coletivo é assim, todo. E essa cláusula diz o seguinte, que o reajuste técnico, ele pressupõe que para cada R$70 de despesa, eu tenho que ter R$100 de receita. Então, eu vou dividir a despesa pela receita, subtrair pelo limite técnico. Então, se isso aqui for igual a 70, o limite técnico é 70, o reajuste é igual a 0. E aí a operadora coloca um outro componente no contrato dizendo que isso aqui é o reajuste técnico e aí tem o reajuste de recomposição financeira. Então, o outro reajuste é em função da variação dos custos médicos hospitalares, e eles chamam isso de VCMH. Então, todo contrato coletivo tem 2 desafios. O primeiro, não gastar mais do que 70% da receita. Segundo desafio, que o resultado da operadora seja bom. Então, nós já temos um desafio enorme, porque eu mostrei para vocês que o resultado da maioria das operadoras é péssimo, o que vai fazer com que a VCMH seja muito alta. E a sinistralidade geralmente não está dentro dos 70%, porque vocês viram ali
que a sinistralidade média do mercado está em torno de 87%. No contrato, então, o que ele estabelece é, se olha para a receita, num determinado período, soma-se todas as despesas naquele mesmo período, observa qual é o limite técnico do contrato, se essa despesa estiver acima do limite técnico, isso vai virar um reajuste técnico dado por aquela fórmula, vai somar aqui a tal da VCMH, que é o reajuste financeiro, isso aqui só pode ser aplicado uma vez por ano. Bom, então, qual é a história do contrato 5252? Em 2000, o período de avaliação de vocês é sempre de maio a abril. Então, soma-se todas as receitas e despesas de maio a abril, que vai de um ano a outro, né? E o que acontece de maio a abril, aquela despesa dividido por toda a receita. E aí, a divisão de toda a despesa pela receita a gente chama de sinistralidade. No primeiro ano de contrato foi 75. Então, se eu dividir, e a conta é muito básica, depois que você soma todas as despesas, 75,5 dividido pelo limite, que é 70, dá um reajuste de 7,8, que é o que está aqui na tabela. Só que, além do 7,8, tem o reajuste financeiro, que a operadora mediu no resultado de sua carteira 10%. Ela faz um sobre o outro, é o que diz o contrato. Então, 7 sobre 10 dá 18,7. Só que a gente não aceitou esses 18. E aí a gente negociou e aplicou 9. No ano seguinte, 78, 11 de técnico, 9 de financeiro, daria 22 contratualmente, mas negociou 9. Em 2022, que compunha maio de 21 com abril de 22, sempre aplicado em julho de cada ano, né? Então, 78,9 dividido por 70 dá 12, mais VCMH teria 7, um sobre o outro dá 20, só que aplicou 14. Ano passado, para cada R$1 que se pagou, gastou-se R$1, praticamente. Então, a sinistralidade do ano passado foi de 97,7%, praticamente 100%. Então, só isso já dava 39% de reajuste. Mais o resultado da operadora, que é o financeiro, que dava 16,96%, um sobre o outro, a operadora pediu contratualmente 63% de reajuste. E aí foi uma negociação muito pesada para chegar num índice que ninguém ficou feliz, que foi de 27%. Veja, a operadora pediu 63% e foi negociado a 27%. Então, em termos de negociação, foi um sucesso. Mas em termos de capacidade de pagamento das pessoas, foi ruim. Porque é muito difícil de absorver esses 27%. Num mercado que o reajuste médio dos contratos empresariais, que é o que mais cresce hoje, estava 22% o ano passado. Essa é a realidade de... Para onde você olhar hoje no Brasil, o reajuste está um absurdo. O que está acontecendo esse ano? É importante também comentar que também não tivemos muita sorte, porque o ano passado nós tivemos 3 casos acima de 1 milhão e 6 casos acima de 500 mil. As 20 maiores pessoas responderam por 1/4 de toda a despesa do ano passado. Então, isso pesou muito na hora do reajuste. O que a gente tem esse ano? Eu não tenho o número oficial ainda, mas já sei que a sinistralidade está em 85, está muito melhor que o ano passado. Então, reajuste técnico, se eu dividir 85 por 70, vai dar 21,86. O resultado financeiro da operadora hoje exige contratualmente 13,66. A operadora provavelmente vai pedir agora, na segunda quinzena, para começar a negociação, 38%. E aí, se em nenhum ano a gente deu o que a operadora queria, esse ano não vai ser diferente. Então, a expectativa provável que a gente tem do reajuste é alguma coisa que vai ficar próxima a esses 2 patamares aqui, ainda que eu não possa prometer.
mas é onde a gente está tentando ancorar a negociação. Então, a boa notícia é que se a gente olhar percentualmente a sinistralidade, essa linha cinza é a sinistralidade de maio a abril, de maio de 22 a abril 23, essa linha cinza, a gente praticamente o ano inteiro ficou acima do limite, ficou acima de 100%. E ficou o tempo todo acima de 70%, com essa barra aqui. Este ano, que é o que vai de maio 23 a abril 24, o primeiro semestre do período de avaliação muito ruim, e agora o segundo semestre melhor. Ele está em queda. Então, isso vai ajudar muito a negociação. O ano passado, então, 20 pessoas gastaram, só 20 pessoas, de 3.300 pessoas no ano passado, 20 pessoas gastaram 13 milhões e meio. Esse ano, 20 pessoas gastaram 15 milhões. Só que, como a receita é maior, mesmo gastando 15 milhões, essas 20 pessoas, o resultado é muito melhor do que o ano passado. Então, há uma expectativa de uma negociação muito melhor que o ano passado. Se o mercado hoje está aplicando aí, na média, 18%, 19% de reajuste, para onde quer que se olhe, a nossa missão é ficar abaixo desse índice médio de mercado. Mas eu continuo achando que vai ser de 2 dígitos, porque para onde você olha nesse mercado tem sido de 2 dígitos, não há muita expectativa de ser de 1 dígito o reajuste, até porque a gente já sabe quanto que a operadora vai pedir contratualmente. Bom, dito isso, e dito já que este é um contrato muito resiliente, o que a Qualicorp apresentou de produto para vocês, e aí eu fecho minha fala para que a gente tenha um tempinho aí de uns 30 minutos para perguntas e respostas. Essa é a tabela de preço hoje que vocês têm no produto da apólice 5252. Então, você tem um produto chamado TNE, que é um plano nacional enfermaria, que vai de R$ 600 a R$ 2.191. Você tem um plano TNQ, que é o plano quarto, que vai de R$ 700 a R$ 2.435. E você tem um plano só de cobertura hospitalar, não cobre consultas e exames, só cobre internação, que vai de R$ 451 a R$ 1.552. Esses são os produtos atuais. Uma consideração que é muito importante no produto de vocês. Considerando que Bradesco é um produto, comparado a outras operadoras, muito bom, tem seus defeitos, seus problemas, mas sabemos, e esse grupo é resiliente porque eu imagino que entende assim, que é um produto, e aquela votação espontânea de vocês também demonstrou isso, que a maioria quer ficar. Mas qual é a questão muito particular do produto de vocês? Vejam bem, prestem atenção nisso. Se a gente pegar a primeira faixa etária, que é de 0 a 18 anos, contra a última faixa etária da lei, que é de 59 anos ou mais, se a gente pegar essas duas faixas etárias e dividir 291 dividido por R$ 637, eu tenho uma diferença entre a última e a primeira faixa de 3,5 vezes. E é isso daqui que faz com que essa apólice resista. Porque em qualquer plano do mercado, quando você pegar a tabela de preço, a última faixa vai custar 6 vezes a primeira faixa, que é o limite do que a ANS permite. Então, esse plano é diferenciado porque a última faixa representa só 3 vezes, só entre aspas, né? 3,5 vezes a primeira faixa.
qualquer produto que vocês forem comprar no mercado, a última faixa representa 6 vezes a primeira faixa. Dito isso, então tem aqui a média de mercado e a faixa etária de vocês. Então, quando chega lá pelos 49 anos, o produto de vocês é muito mais atrativo do que muita coisa que se tem no mercado. E aí tem o efeito de que os jovens não são incentivados a entrar nesse produto, porque para eles é caro, e as pessoas mais velhas não querem sair, porque quando olham para fora, ainda veem vantagem. Então, como a maioria do mercado tem uma diferença de 6 vezes a primeira e última faixa, a comparação é sempre desigual. Dito isso, a Qualicorp ela ofereceria 3 produtos, depois ela reduziu para 2 produtos. Então, hoje, ela ofereceu dentro da sua carteira coletiva por adesão a Sul América e a Ampla. E por que eu não estou falando de Bradesco? Porque Bradesco não vende mais o produto que vocês têm. Só vende empresarial, não vende mais nada. Não vende individual, não vende adesão. Sul América vende adesão e empresarial. E essa operadora chamada Ampla Saúde, ela vende, se eu não me engano, as 3 coisas. Bom, todo mundo já ouviu falar de Sul América e quase ninguém ouviu falar de Ampla. Sul América tem 1,5 milhão de beneficiários aproximadamente, 1,6 milhão, estou falando de cabeça. Ampla Saúde tem 50 mil beneficiários aproximadamente. Ampla Saúde não tem reembolso. Ampla Saúde tem uma rede mais enxuta. Ela vai ter Hospital do Câncer, ela vai ter São Camilo, mas ela não vai ter Oswaldo Cruz. Ela não vai ter pronto-socorro no Síria. Não lembro se esse produto da 5252 tem, alguns produtos têm. Ela vai ter alguma coisa do São Luís, mas é pouca. Então, é uma rede mais enxuta. Agora, eu acho que independentemente de trazer ou não detalhe, o que já me chama a atenção? Se a gente olhar o preço na faixa que interessa, que é a faixa onde estão a maioria dos senhores e das senhoras, que são as últimas 3 faixas etárias, de 49 anos para cima, o produto que vocês têm hoje na Bradesco, exceto nos 49 anos, de 54 anos para cima, é mais barato. Então, se aqui a Ampla está pedindo 3.400, 2.600, 2.800 na última faixa, o produto hoje é 2.400, na enfermaria 2.190 e no apartamento é 2.400. E aqui, o enfermaria é 2.100, que estaria 0 a 0, e o apartamento está mais caro em qualquer hipótese. Se a gente olhar para a Sul América, olha que coisa interessante na Sul América. O produto que concorre com a rede que vocês têm, que é muito, muito, muito parecido, é esse produto aqui chamado Especial 100. Aí vai mexer no múltiplo de reembolso, né? Um múltiplo de reembolso de consulta, R$150 o reembolso da consulta. Esse preço começa com 558 e termina com 3.350. É quase a mesma coisa, o múltiplo de reembolso mudando um pouquinho. Se a gente aumentar o produto para uma rede muito boa, aí chega a ficar 77% mais caro. O preço da última faixa vai a 4.300. Então, a conclusão que a gente tem é que Sul América é um produto idêntico, mas com um preço para a última faixa, onde está a maioria de vocês, não vale a pena, porque tem um aumento aqui de 37% a 44%. Dependendo do plano, vai a 260% de aumento. Que para o jovem seria bom, mas que para a última faixa é péssimo. E por que isso acontece? Por conta desta definição que tem lá na apólice 5252, que a primeira faixa para a 10ª faixa tem uma diferença de 3,5 vezes. E qualquer produto de mercado, a primeira faixa para a última faixa tem uma diferença de 6 vezes.
Portanto, não existe produto no mercado, no coletivo por adesão, que seja competitivo dentro da Sul América, dentro da Qualicorp, dentro de uma operadora que pudesse fazer frente. E mesmo a operadora que ninguém pode falar, ainda assim está mais cara. Qual que é o futuro disso? Considerando... bom, aí tem variações do preço, porque pessoas que estão sozinhas no contrato vão acabar pagando mais caro, então essa tabela de preço depende do grupo familiar. E se você mora no interior e não na capital, a Qualicorp consegue fazer um desconto que vai de 5% a 17%. Mas esse desconto é assim, você entrega o teu comprovante de residência e aí ela vai de 5% a 17% de desconto sobre a tabela que está posta, a depender do tamanho da sua família. Quanto maior a família, maior o desconto. Na capital, eu comparei com esse preço aqui. Então, essa tabela está comparada com uma família que tem uma pessoa com pelo menos 2 dependentes, mas esses preços que eu mostrei podem ficar 4% mais caro ou 14% mais caro se a pessoa não tiver família. Bom, então, qual que é o futuro que temos? E aí abro para as perguntas. O reajuste desse ano, ele vai ser muito melhor do que o do ano passado. Tem tudo para ser. E as negociações começam agora. E só vão terminar daqui um mês, porque são rodadas e rodadas. Estivemos na Bradesco, professor Marcílio e eu, para negociar a abertura de plano. E eles pediram que, assim que definimos o reajuste por meado de julho e agosto, que a gente voltasse lá, porque eles iam revisitar o assunto, porque agora a definição da companhia é não abrir para ninguém do adesão entrada de pessoas, mas eles prometeram revisitar isso após a gente negociar o reajuste. Então, o reajuste vai ser muito melhor que o ano passado. O adesão não tem produto para vocês e fora da Qualicorp provavelmente não, a não ser que você vá para como é que chama? Com a Prevent Sênior num plano individual, ou que você compre um plano empresarial, porque quem compra um plano empresarial pode encontrar mais barato. Mas atenção, você precisa ter um CNPJ. Porque se você cair na conversa do corretor, que fala que não vai ter problema, pode ser que não dê problema no primeiro ano, mas em algum momento, se você está comprando um plano empresarial sem ser funcionário e sem ter CNPJ, a chance disso dar problema no futuro é grande. Então fica a dica. Eu não estou dizendo para vocês ficarem ou ir embora, gente. Eu sei que está difícil. O que nós estamos ali, brigando com a Bradesco, o compromisso dela é o seguinte: não pretendemos cancelar esse contrato. É um contrato bom. Vocês sabem quantos contratos a Bradesco tem hoje na companhia inteira, coletivo por adesão? Gente, a Bradesco tem hoje 180 mil contratos na companhia e coletivo por adesão, a Bradesco tem 207 contratos. Do tamanho de vocês, a Bradesco tem aproximadamente 20 contratos. Então, hoje a Bradesco tem aproximadamente 20 contratos com mais de 3 mil vidas no mundo coletivo por adesão. Então, o que vocês têm lá é muito especial. Vai demorar muito para que ele se inviabilize. Ainda mais se a gente conseguir convencer a Bradesco a abrir venda. O que a gente acha que vai acontecer, eu não posso prometer, não estou prometendo, a gente está batalhando por isso, é que a Bradesco vai abrir venda numa janela. Então, uma vez por ano, ela abre uma janela de venda que vai durar aí 60 dias. Provavelmente será isso. Então, são esses os desafios, é esta a régua do setor, são esses os números atualizados dessa apólice, e quero abrir aqui para pergunta. Temos aí 30 minutos para bater um papo, né? O professor Marcílio, da última vez, organizou bem. Então, se o professor puder me ajudar, que eu imagino que tem muitas perguntas aí para filtrar. Sim, obrigado, Luiz, pela apresentação. Desde o começo da apresentação, tem o professor Arthur Kaufmann com a mão levantada, não sei se ele quer
fazer alguma consideração e falar alguma coisa. E se quiserem também colocar no chat as perguntas, aí eu vou organizando aqui. Então, é isso. Boa noite, muito obrigado pela paciência. O celular que eu coloco para você. Estão me ouvindo? Sim, professor. Muito obrigado pela paciência e pelas explicações. A minha dúvida não é exatamente essa, por isso que eu levantei a mão desde o começo, para dizer que a minha dúvida não é exatamente em relação ao valor da mensalidade. Diretor da FUSP. Minha dúvida é em relação ao trabalho que a gente tem para conseguir que o Bradesco pague. Professor, deixa eu lhe interromper, só pedir para as pessoas colocarem no mudo, que eles estão falando junto, e aí eu não consigo compreender a pergunta do professor. Então, eu já tive que entrar na justiça contra o Bradesco pelo menos 3 vezes para eles pagarem. No momento, eu estou em mais uma briga, onde estou com advogado faz quase 1 ano, porque eu fiz uma cirurgia, e aí eles começam a pedir documentos. Aí você dá os documentos, eles querem outros. Ou seja, o Bradesco sempre quis vencer a gente pelo cansaço. Eu tenho algumas experiências pessoais nesse sentido. Então, meu maior problema não é o valor que eu pago. É caro, mas eu pago sem chiar. Mas eu quero serviço. Eu não quero ter que gastar com o advogado junto. Teve uma das vezes, o Bradesco estava pedindo exames, e não me deixava fazer a intervenção, até que minha advogada fez assim, se o Bradesco não autorizar já, vai ter que pagar, na época, R$5.000 por dia de multa. Bom, foi fazer isso, no dia seguinte o Bradesco estava pagando. Quer dizer, eu acho que outros colegas que estão aqui nos assistindo devem saber que os caras são realmente de lascar. O que eles podem fazer para que a gente desista e eles não pagarem, eles fazem. E é isso que está acontecendo comigo nesse momento. Professor, é claro que é impossível comentar o caso individual, mas dentro de um panorama amplo, a gente vê, primeiro, uma dificuldade que ficou muito aumentada. Eu imagino que se o senhor acionou 3 vezes, não foram todas recentes, foram ao longo do tempo. Que piorou muito quando o rol ficou exemplificativo, porque agora as operadoras elas ficam mais na defensiva ainda. Porque você imagina, se no passado, com um rol taxativo, você já tinha alguma dificuldade, imagina agora que o rol é exemplificativo. Então, a judicialização se tornou um negócio imenso, absurdo. A única recomendação, sem entrar no caso particular de cada um, que eu faço onde eu tenho visto mais problema de litígio, é quando o prestador antecipa o procedimento ou até mesmo paga as despesas das pessoas na esperança de que a operadora vai liberar. Então, claro que numa urgência não há o que se fazer. Eu acho que na urgência, de maneira geral, as pessoas são atendidas mais rápido do que numa cirurgia eletiva. Mas a expectativa que se tem se já está no rol da ANS, a briga é quase ganha, não tem como perder. Agora, se está naquela questão do rol exemplificativo, essa é uma questão que pode ser alongada, porque a operadora pode, por exemplo, solicitar um comitê médico, uma segunda avaliação médica, exigir junta de documentos que pode causar uma demora, e às vezes a gente não pode esperar, né? Mas o seu relato é o relato de muitas pessoas. Tá. Bom, Luiz, vamos, como a gente tem o limite de 6 horas e tem várias perguntas, eu vou fazer a pergunta que está no chat, e aí vamos fazer uma resposta assim, de 1 minuto, bem objetiva, tá? Então, a Nelma pergunta se o plano hospitalar cobre apenas internação e se paga também os custos da equipe médica e de enfermagem durante a internação. Sim. Sim. Paga todos os custos da internação. Tá certo. Obrigado. Conforme o rol de coberturas da ANS. Tá, o professor Fábio pergunta se um casal de hospianos tem um titular e um dependente e o titular falece,
se o dependente fica com o seguro ou perde o seguro. Sim, ele fica com o seguro. Essa é uma questão que apareceu muito. O contrato de vocês tem remissão de 12 meses. O que precisa a fazer, gente? Precisa organizar, deixar tudo organizado. A gente não sabe o dia de amanhã. Porque a família tem 30 dias para solicitar a remissão. Às vezes a operadora, por conta de uma série de processos lá, demora até para saber que o titular faleceu. Então, não perca o prazo de 30 dias para dar entrada nessa documentação. Mas a família tem o direito, por esta apólice, de ficar 12 meses após o falecimento do titular. Tá bom, obrigado. Professor, ou professor, não sei se é professor, mas a Denise Cirilo pergunta qual a chance da ANS mudar a legislação para que os contratos por adesão sejam abrigados por empresas em que os aposentados trabalharam. Já existe essa previsão legal desde a Lei 9656. Entretanto, o que a lei diz se uma pessoa que trabalhou numa empresa, pagou pelo plano, ajudou a pagar, ela tem direito de ficar nele na relação de 1 para 1 na sua aposentadoria, e o demitido 1/3 do tempo. Então já há previsão legal. Os contratos coletivos por adesão, como a relação não é empregatícia, vai depender do estatuto da entidade de classe. Então, é outra relação. Mas nos planos empresariais, já é previsto por lei a permanência não só do aposentado, mas da pessoa demitida, se ela ajudou a pagar o plano ao longo do tempo. Pois não. Célia Módulo, na negociação com o Bradesco, eles não poderiam ofertar uma categoria de plano diferente, mais barata, por exemplo, enfermaria? Acho ótima essa questão. Sim, poderia. Não tem como fazer isso sem envolver a Qualicorp. A relação deles, como vocês devem prever hoje, é mais fria, mas poderíamos colocar um plano que não fosse nacional, por exemplo, que vai ter rede menor, mas é uma opção de preço, né? Acho que essa é uma questão, sim, para a gente levar. Talvez essa, Luiz, a gente pudesse gravar nas nossas coisas aqui, porque poderia ser uma nova coluna que a gente estaria mostrando aos docentes e funcionários, né? E, eventualmente, que é um pouquinho que o professor Carlos Montanari fala, ao invés de ser nacional, ser estadual para baixar o preço. E como a gente está no estado grande, né, forte e tal, então poderia ser interessante. E pergunta se está fechado para dependente também a entrada. Tá fechado? Não. Para dependente tem uma possibilidade. Quando o filho nasce, quando a pessoa se casa, quando ela adota um filho, por exemplo, eles podem entrar. Fora do tempo, a princípio pode. Só que fora do tempo, ou seja, meu filho está dentro da idade limite e ele quer entrar no plano. Bom, ele vai cumprir carências e cobertura parcial temporária. Mas é muito difícil a operadora impedir o ingresso de um dependente legal, né? Desde que seja um dependente legal. Agora, em casos de casamento ou nascimento, não há nem o que se dizer. Entra sem questionamento. Certo. E a Lucilene Cury pergunta se o Oswaldo Cruz ainda está dentro da rede hospitalar. Sim. Não tenho notícia de que foi descredenciado. O que foi descredenciado é Oswaldo Cruz Vergueiro, porque tem, depois de alguns anos, né, tem 2 Oswaldo Cruz, o da Paulista e o da Vergueiro. Esqueci o nome da rua, ali perto da Paulista e o da Vergueiro. O da Vergueiro está fechando aquele hospital, então é só o principal, e obviamente que não vai cobrir todas as coisas ali, mas tem atendimento, sim. Professor Ademar queria saber se pode mudar de produto dentro do plano. Então, eu estou, inclusive, para responder uma pessoa que fez essa pergunta, acho que foi na sexta-feira passada, aproveitar e já responder aqui a todos. Existe
Nossa, eu me perdi aqui porque eu fui olhar para o chat e me desconcentrei. Como é que era? Perdão, professor, como é que era a pergunta? Ele está querendo saber se pode mudar de produto Sim, no plano. tá. Há uma possibilidade mais fácil de mudar de plano no aniversário do contrato. Então, nós estamos perto dessa janela para mudar de plano. Contudo, a gente sempre pode solicitar para a operadora. Então, depois manda uma mensagem pessoal para mim, quem quiser fazer troca de plano, que a gente submete à operadora. Ela tem algumas regrinhas lá que ela vai observar. É mais fácil mudar do que voltar, tá, gente? Então, você quer fazer um downgrade, que é sair do apartamento para a enfermaria, ou quer ir para o hospitalar. Isso é mais fácil da gente conseguir do que conseguir fazer você voltar. Então, tem que ser uma questão bem pensada. Boa. Tem o Fernando Marinho fala que tem uma lei que estabelece que o tratamento que não estiver previsto no rol da ANS deverá ser coberto pelo plano de saúde. E é isso mesmo? É a lei 14.400 e alguma coisa, que é do rol exemplificativo. 454. Então, isso. Ela faz essa abertura, essa possibilidade, mas não é que, então qualquer coisa é qualquer coisa. Não. Tem que ser um procedimento reconhecido pela Anvisa, que tem estudo clínico reconhecido, se for fora do país, em mais de um país com amplo estudo científico. Ele fala em comprovação científica. Então, mas sim, ele está correto. E é isso que tem aumentado a judicialização, porque agora pode qualquer coisa que já tenha sido testada e aprovada pela Anvisa ou em outro país, um estudo científico. Ok. Professor Júlio Stern, como auditar e controlar grandes despesas no grupo para benefício coletivo? Veja, a auditoria ela acontece no sentido de que a despesa é válida para uma pessoa vigente, válida, de uma cobertura que está no rol da ANS ou que foi autorizada pela Lei 14.474, que é do rol exemplificativo. E apenas isso, porque você não pode impedir ninguém de realizar uma grande despesa. Olha, o público da 5252, para a idade que tem, utiliza muito bem o plano. Faz 2 consultas e meia por ano, faz 2 idas e meia por ano de pronto-socorro e 33 exames. É muito? Para a idade que tem, não. Mas para a pólice até alguém pode achar que mas para a idade que tem, não. O problema não é o ambulatório, o problema são as internações de altíssimo custo. E todo contrato está sujeito a ela, não há muito o que fazer. Como eu disse para vocês, 20 pessoas consomem 1/4 de toda a despesa. Tá, agora eu me perdi um pouco aqui, que eu permiti a entrada de pessoas e o meu chat parece que se desatualizou, mas vamos aqui. A Kátia Rubio. Oi, Kátia. Meu filho precisou de cirurgia e o Oswaldo Cruz não aceitou. É difícil comentar caso particular, mas é que às vezes nem toda a internação está coberta pelo Oswaldo Cruz. Tá. Então, aí precisaria analisar o caso em específico, né? Mas tem uma outra pessoa que coloca aqui embaixo que o marido dela precisou do pronto-socorro há uma semana e também não foi atendido. Mas aí tem que ver se é Vergueiro ou Oswaldo Cruz. A negativa se deu em que sentido? Eu entendo, gente, eu não é dúvida, tá? Eu só estou dizendo que individualmente... Tá. Professor Marcílio, por favor, os professores que foram desligados da Qualicorp por conta do suposto não pagamento, vocês esclareceram essa situação? Porque a Qualicorp continua dizendo que eu não vou ser readmitida. Todo mundo que solicitou através de mim para que eu acessasse a ouvidoria para reativação, a gente conseguiu reverter. No atendimento normal da Qualicorp, entra num robô, a pessoa lê um script e ela nem te dá atenção. Se esse for o caso da senhora, por favor, me mande depois em privado
os seus dados para que a gente possa verificar, mas Tá. a gente obteve sucesso em todos os casos de reativação. Eu entrei com liminar, mas para o meu advogado eles estão dizendo que a Qualicorp rompeu o contrato com a Saúde Bradesco e pronto, ponto final. Não, manda para mim depois o seu caso, professora, porque Tá a gente bom. conseguiu reativar todos, tá? Tá bom, perfeito. A Nelma parece que quer falar. Por favor, Nelma. Tem que botar o som, Nelma. Sim, boa tarde, professor Marcílio e senhor Luiz. Eu fiz a pergunta relativa à questão do plano hospitalar e na verdade, estou, então, aguardando agora essa data aí de abertura de possível janela. Mas, por via do senhor Luiz, eu tinha mandado uma dúvida e uma pessoa da Qualicorp, que é uma gerente de clientes ou diretora de clientes, ela entrou em contato comigo e eu aproveitei e fiz essa pergunta com relação à migração para o plano hospitalar. E ela me disse que o plano hospitalar dá cobertura da hotelaria do hotel, que não pagaria, por exemplo, o médico, né? Sei lá, por exemplo, numa situação de cirurgia, que o custo do médico não estaria coberto. Então, e como agora, né, na sua resposta foi falado que não, quer dizer, que numa internação todos os custos são cobertos pelo plano hospitalar, não é? Inclusive de médico, eu fiquei na dúvida, e aí, em algum momento posterior, talvez... se a gente quiser optar, eu gostaria, por exemplo, da migração, fazer, né, para o hospitalar, que isso fosse esclarecido, porque na hora que ela me informou isso, eu aí avaliei e falei, então não vale a pena, né? Eu sei que a hotelaria do hospital, no caso UTI, né, ela é muito cara, de fato, mas os custos médicos também de cirurgia são altos. Então, eu não sei se você tem essa informação, o senhor Luiz tem essa informação, quem é que estava enganada, ou se ela que estava querendo evitar que, né, eu fizesse um downgrade aí nesse caso. Não, é porque às vezes a pessoa está respondendo olhando para o manual, mas o que acontece é, o hospital tem corpo clínico aberto e fechado. Se o seu médico que lhe atendeu e marcou a cirurgia, ele não faz parte do corpo clínico do hospital, ele não será coberto. Então você teria que operar com o médico do corpo clínico do hospital. O que às vezes acontece é a pessoa não abrir mão do seu médico. Não, eu quero que o meu médico me opere. Aí o hospital pode dizer assim, não, mas o meu corpo clínico é fechado. Esse médico não faz parte do meu corpo clínico. Aí a pessoa vai acabar tendo que decidir entre operar com outro médico ou pagar aquele médico que não faz parte do corpo clínico daquele hospital. É por isso que muitos médicos, eles sempre dizem isso, eu opero nesses 3 hospitais, porque ele faz parte do corpo clínico. Provavelmente é esta a confusão. Provavelmente. Obrigada. Obrigado, Luiz. Antes da professora Isília, tem o professor Cosma, que fala que o professor Menten pergunta o que acontece após 12 meses depois do falecimento do titular. A família perde o plano. Perde. Então, perde. A não ser que o remanescente tenha a possibilidade de ter vínculo com aquele plano, porque também é um professor, um funcionário público, e aí ele pode solicitar o status de titular. Vai ter uma brigazinha, mas é provável que consiga. Agora, se não for o caso, no mínimo, a pessoa tem direito, mesmo acabando esse prazo, de fazer a portabilidade do seu plano para outro plano sem cumprir novamente prazo de carência CPT. Então, ele teria um tempo de conseguir um outro plano para fazer a portabilidade sem carência. Tá. Professora Rizek, se pudesse desligar o microfone. E agora a professora Isília, por favor. Boa tarde a todos. Cumprimento o professor Marcílio, o Luiz, representante dos arquitetos de saúde, todos os colegas. Eu não tenho propriamente uma pergunta, mas eu gostaria de exemplificar a pergunta que a colega fez sobre o pagamento dentro do plano hospitalar. O meu é um plano hospitalar, estou bastante satisfeita com ele, nunca precisei, graças a Deus, mas precisei nesses últimos 18 meses, devo estar dentro daqueles 20 lá que deram muita despesa para o convênio.
Acho que não. Mas a questão é a seguinte, eu precisei de fazer 2 cirurgias com espaço de 6 meses e com equipes da minha escolha, que eram os médicos que estavam me acompanhando. E eu paguei para eles o que eles cobraram, mas eu solicitei um ressarcimento do convênio, e eu tive um ressarcimento rápido, não foi difícil de fazer a solicitação, é chato, porque tem muito documento para colocar, mas eu recebi cerca de 38% a 40% de retorno daquilo que eu havia pagado, da equipe como um todo, né? E agora, recentemente, eu estive internada por 4 dias lá na Beneficência por conta de dengue. Fiquei internada e escolhi ficar com a equipe do hospital por ter sido atendida já no pronto-socorro por um infectologista que eu gostei e acabei ficando pela equipe do hospital. E não tive nenhum custo com a assistência médica. Aliás, custo nenhum com nada. Então, só para exemplificar, a gente pode obter um ressarcimento de algum valor, né? Tá certo. Obrigado. Professor Edmilson pergunta sobre o professor se aposentar. Já perguntei isso? Não. Ele perde o plano? Não perde o plano. Este foi o acordo na transição lá atrás, que os aposentados poderiam ficar. O que acontece é que alguém que nunca fez parte desse plano e é uma pessoa aposentada não vai conseguir entrar nem hoje nem no futuro. Mas todos os que estão no plano e se aposentarem não perderão sua elegibilidade, sua condição, seu direito de permanecer. Se pagarem, né? Sim. Professor Cláudio, a mudança para um plano de cobertura regional diminuiria o valor da mensalidade de maneira significativa? Depende qual região, depende qual grupo de região, porque a operadora pode oferecer uma região específica, um conjunto de regiões. Essa é uma discussão complexa, mas cai o custo. Vai cair 50% do valor? Não vai. Eu estimo que alguma coisa válida para analisar uma proposta de regionalização é alguma coisa que vai entre 10% e 25% do preço a menos, provavelmente numa regionalização. Não tenho expectativa que seja mais do que isso, basta ver todas as tabelas de produto que se vendem por aí. Geralmente a diferença de preço de um produto regional é de 15 a 20. 15 a 20. Professor Irã. Muito bem. Obrigado, professor Marcílio, senhor Luiz, por essas atividades que estão sendo bastante importantes para todos nós. Acompanho o tempo todo. Eu queria aproveitar e fazer 2 perguntas. A primeira é com relação à questão do plano hospitalar, só uma observação. Durante muitos anos eu tive um plano que era o livre escolha, e podia ser qualquer hospital e, claro, qualquer médico. Quer dizer, não é a mesma coisa, né? Só para depois a gente pode verificar essa questão. E a segunda questão, quando houve a transição, as pessoas falaram, e basicamente as pessoas foram conversar com todos nós, professores, etc., à época, que se o titular morre, quer dizer, quem está junto com o titular, quer dizer, minha esposa, 40 anos, continuaria. E eu tenho acompanhado, e agora o senhor Luiz explicou essa questão, que depois de 2 meses, até 2 meses a família, ela teria que entrar em contato, verificar, etc. E depois de 12 meses perde. Eu acho isso sem sentido. O que mudou? São essas 2 questões. Quer dizer, a pergunta sobre a questão se é a mesma coisa do livre escolha, o hospitalar, e a outra pergunta com relação a ser titular, e se o titular falece, como fica? Obrigado. Tá. Em relação à remissão, que é o direito da família permanecer, nada mudou. Mesmo antes de 2019, a regra era essa. Talvez porque
não tivesse um manual específico, eu não sei lhe dizer, mas esta foi uma condição, à época, negociada para que fosse mantida. Então, ela foi mantida tal qual era. Sim, inclusive eu vou procurar aqui, mas isso está escrito, eu tenho a impressão. Vou procurar essa questão. Sim. Então, da questão de ser titular e se o titular falecer. Isso. E com relação a... E com relação ao reembolso, eu não sei se entendi bem. Não, eu não estou pensando, não estou falando do reembolso, estou falando se o plano hospitalar, ele pode ser como o plano livre escolha, que o Bradesco tem até ainda. Quer dizer, eu, durante muitos anos participei dele, mas ficou caríssimo, então saí. Tá. Não, é porque a terminologia, o livre escolha, no contrato é a mesma coisa que reembolso, por isso que eu me confundi, peço desculpa. Não, tudo bem. Então, são coisas separadas. Quem que tem o contrato hospitalar não corre o risco do contrato se transformar em outra coisa, não. O que é difícil, como eu disse, é a pessoa fazer um upgrade, porque o hospitalar é considerado um downgrade. Então é mais fácil descer do que subir de volta, basicamente. Obrigado. Tá certo. Olha, pessoal, deu 6 horas, tem algumas pessoas saindo, né? Nós vamos gravar isso aqui, vamos fazer um link, e aí essas perguntas, se a gente fizer o textinho, como está mesmo no chat para o Luiz, ele responde e incorpora no FAQ que a gente tem preparado. Então, acho que, nesse sentido, a professora Ângela Cruz aqui fala que não temos razão para mudar do Bradesco para outra seguradora e lutar para que o Bradesco abra as novas inclusões. Que eu acho que é o que eu estou tentando lutar por, né? Aumentar, abrir o plano, etc. Tomara que dê certo e eu vou ficar atento a isso junto com o Luiz. Agora vem essa fase de negociação, também vamos estar atentos e acompanhando. E qualquer coisa, qualquer novidade, qualquer detalhe que apareça, eu informo aqui na rede, não tem nenhum problema, né? Luiz também. Então, acho que a gente pode parar por aqui, né? E as perguntas que ficaram em aberto, ou que eu não consegui processar direito aqui, por favor, mandem de novo para mim ou para o Luiz, e que a gente vai respondendo e vai preparar um novo FAQ. E aí, a nossa próxima reunião, a gente estava pensando assim, como agora é em metade de maio, tem um monte de coisinha de bombinha aqui. Metade de maio, a gente pode talvez fazer final de junho, a próxima reunião, e agradeço também a todos que estão aí na internet, mandando força aqui para a gente, mandando essas mãozinhas aí, eu adorei esse. Professor, próxima reunião para chorar ou para sorrir? Para chorar ou para sorrir, é isso mesmo. Com o novo índice de reajuste. Eu acho que aí vale sentido outra reunião. O professor tem razão. Acho que é um bom momento para a próxima reunião, quando a gente tiver o índice fechado. Tomara que fosse um dígito, hein? Aí sim. Tá bom, gente. Um abração para todo mundo aí. E estamos aí, podem nos procurar. Um abraço. Um abraço a todos. Boa noite. Tchau, Luiz. Obrigado. Obrigado.